Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e o nosso tema de hoje foi sugerido há muito tempo. Eu não lembro mais quem sugeriu, primeiro porque na época eu não mantinha um registro muito regrado de quem fazia contato com a gente, mas eu lembro que nessa primeira sugestão eu fui totalmente ignorante e dei uma desmerecida na pauta, porque falava sobre superdotação e altas habilidades. Quando a pessoa sugeriu, eu acho até que era uma mãe de uma criança que tinha essa característica, eu pensei assim meio na linha, criança muito inteligente, isso nem é uma questão, imagina, isso é uma coisa boa, né? Você ir muito bem na escola, é o que todo pai queria, e aí eu meio que dei uma desprezada, assim, né? Mas, pelo contrário, né? De lá pra cá eu vi que não é bem assim. Quando a gente pensa nesse termo superdotação e altas habilidades, provavelmente o que vem à cabeça são essas crianças que vão muito bem na escola, né? O orgulho dos pais, é o aluno que todo professor queria ter. Mas a gente vai aprender que ser esse aluno traz sofrimento e mais, né, que essa definição do aluno exemplar, do rendimento acadêmico excepcional, exclui outros tipos de superdotação que acabam ficando invisibilizados, né, e, consequentemente, não tem nenhuma assistência. O nosso convidado é o psicólogo Damião Silva, que a gente vai chamar aqui de Dan. Ele é neuropsicólogo e mestre em avaliação psicológica. Ele tem um Instagram, né, que a gente vai falar mais pro final para vocês seguirem, e é assim totalmente voltado para informação sobre esse assunto. Obrigado por ter topado falar com a gente, Dan. Obrigado a vocês pelo convite. Que bom que você repensou e topou falar sobre o assunto, porque é um assunto extremamente relevante e importante para a nossa comunidade. Dan, queria começar com uma definição. Como eu falei aí, acho que esse termo traz uma ideia, né, prévia para as pessoas. E ele geralmente tem vindo, quando a gente começa a pesquisar, com esses dois termos, né, superdotação e altas habilidades. É muito comum eles virem juntos, né? Então, queria que você fizesse esse panorama. Eles são a mesma coisa? Eles são um conjunto que sempre vem junto? O que quer dizer esse termo, né? Na verdade, tem que pensar que o termo altas habilidades de conotação é um termo multidimensional. Então, os nossos teóricos não chegaram a uma definição do que é, tá? Então, a gente precisa pensar do ponto teórico nós estamos partindo. No Brasil, nós temos na nossa política pública a definição de Renzulli, que diz que a pessoa superdotada é aquela pessoa que tem habilidades acima da média em alguma área do conhecimento humano, motivação e criatividade. Na nossa política pública, altas habilidades de superdotação está falando da mesmíssima coisa, do ponto de vista legal. Ou seja, se você for identificado com superdotação ou altas habilidades, são os mesmos direitos, não tem nenhuma diferenciação. Agora, quando eu passo do ponto de vista teórico, por exemplo, eu tenho um teórico canadense, que é o Gagné, que ele diz que a superdotação ela é inata e ela está relacionada ao uso de habilidades naturais expressas espontaneamente, sem treinamento. Ou seja, nessa perspectiva, a superdotação é entendida como um conjunto de aptidões que podem ser potencializadas ao longo do processo, mas é uma questão inata aqui. Então, existe essa divisão muito mais de semântica do que de fato de funcionamento. E também não é uma coisa totalmente consensuada na área da saúde ou da psicologia. Existe essa coisa movediça ainda. Não existe um consenso, mas assim, o único critério, se é que se pode chamar assim, o único sinal que os teóricos vão trazendo, especialmente os mais modernos, é ali a habilidade acima da média. Então, essa habilidade acima da média, ela se encontra em todas as teorias. Desde o início, lá no final do século XIX, até agora, permanece essa habilidade acima da média em qualquer área do conhecimento humano. Ô Dan, eu vi que no seu site você disponibiliza um documento que é para profissionais de saúde, né? Então ele é mais para especialista mesmo. Mas, principalmente o começo dele, na abertura tem uma parte que eu acho interessante para a gente tratar aqui mesmo, para o nosso público não sendo majoritariamente especialista, né? Tem uma frase que é assim, importante colocar no conceito de superdotação não o que esses indivíduos realizam, mas também o que eles são, né? Eu achei essa frase interessante porque justamente você coloca assim, superdotação é isso, né? O cara alcança algo tecnicamente muito bom, muito acima do esperado para aquela idade, mas existe um conjunto que é meio da personalidade, né? Da própria pessoa, que ela tem alguma característica, né? Isso, essa é uma grande discussão que tem, e isso é bem importante. As pessoas ficam pensando muito na produção, mas não é você
ter superdotação, é você ser superdotado. Uhum. Isso vai trazer um funcionamento diferente do ponto de vista emocional, social, cognitivo. Então, se eu fosse definir a superdotação, uma pessoa com altas habilidades, capacidades, é o seguinte: uma pessoa altamente intensa, muito intensa e muito sensível. Então, se eu tenho um aprendizado, se eu tenho um domínio de uma área muito mais rápida, esse funcionamento cognitivo vai ser mais intenso e vai trazer isso. Então, no Brasil, nós temos uma ideia, e graças a Deus está mudando esse processo, de que a superdotação é um fenômeno escolar, que ela Uhum. acontece na escola. É como se você tivesse assim, eu sou superdotado, acabei o ensino médio, não sou mais. Então, não é essa a ideia. O que a gente discute é que se não tiver um ambiente rico, enriquecido, para fomentar esse potencial, isso pode se perder. E se perdendo, vai trazer algumas dificuldades para essa pessoa do ponto de vista emocional. Não é que a superdotação ela traga por si só prejuízos emocionais, transtornos mentais, não é isso. Mas se eu não sou atendido de maneira adequada, isso vai gerar impactos. Então Sim. você imagine uma orquídea linda na sua casa, só que ela não tem o que ela necessita. Não tem água, não tem luz do sol, e aí a gente vai perder essa beleza ao longo do processo. Então é essa a ideia. Então a gente precisa parar de pensar, óbvio, que muitos dos superdotados eles vão mudar a história, né? Eles criam coisas, eles inventam coisas, são pessoas super potentes cognitivamente, mas também eles sentem de uma forma. E aí as pessoas não estão esperando. Assim, você imagina uma criança de 4 anos que consegue falar super bem sobre economia da Dinamarca, por exemplo, Uhum. né? Que entende toda a história da Dinamarca, os pescados da Dinamarca, como foi o processo de evolução financeira, e tá lá falando com você como se fosse um adulto. Daqui 10 minutos ela tá chorando porque o lacinho dela caiu do cabelo não ficou perfeito como ela queria. Então, existe traços de personalidade como perfeccionismo, uma autocobrança muito forte, uma autocrítica muito forte, que vai impactar esse processo de desenvolvimento. Perfeito. Dan, e esse caso também tá nesse documento, né? Que existem muitos casos que se enquadram, né? Se considera que são de superdotação e altas habilidades, mas não é esse tipo clássico que vem à mente de alguém da escola, né? Alguém muito bom academicamente nas matérias, né? Que casos são esses que a gente acaba não colocando no balaio, né? As pessoas têm uma ideia, pode parecer que a superdotação intelectual, acadêmica, aquela que tem aparece ali muito mais fácil na escola, seja muito mais fácil de ser entendida, atendida, compreendida. Não é verdade, tá? Então, nenhum tipo da superdotação, seja ela intelectual, acadêmica, criativa, em liderança, em artes, em esporte, ou seja, é bem atendida. Mas nós temos é um mito, tá? Então a gente imagina que o superdotado vai ter aquela coisa de Einstein, de Van Gogh, dessas Uhum. pessoas meio caóticas, desses gênios, né? Com uma personalidade muito intensa. Na verdade, não. E as pessoas ficam esperando também que elas sejam boas em tudo, né? Então, assim, tem professor que chega assim, foi identificado, chegou na escola, é superdotado, mas na minha matéria só tira 7. Não pode ser. Então, a gente não está falando que essa pessoa ela vai ter um rendimento acadêmico muito superior. Pode acontecer, na maioria das vezes acontece sim, mas pode também, eu tenho interesses mais direcionados. Eu posso ser superdotado, por exemplo, só em língua portuguesa, em artes, em uma disciplina específica, ou eu ter esse guarda-chuva intelectual muito maior. Mas isso significa o quê? Que eu preciso que me ensinem de maneira diferente. Para que eu produza, para que eu tenha esse alto rendimento, precisa ser motivado e atendido, porque aqui a motivação é diferente. Então, assim, você compreende rapidamente o processo. Então, um aluno que, em média, demoraria 10 minutos para conseguir compreender ali um conceito, o superdotado pode aprender isso em 30 segundos. Então, vai sobrar tempo aqui para eu questionar, para eu perguntar. Existe um raciocínio criativo, eles aprendem por associação. Então, você imagina, o professor fez uma aula de 50 minutos, ele terminou aquela atividade em 5, sobra 45 minutos. Isso vai gerando tédio se não for atendido. E muitas pessoas, elas querem. A escola foi feita para o tipo, né, para o padrão, para quem está dentro da média. Eles estão muito acima da média, mas eles podem ter interesses muito mais intensos em ciências e pouco está ligando para geografia, por exemplo. E aí não Uhum. vai rolar esse empenho, essa motivação acima da média nessas disciplinas. Isso traz dificuldade porque os professores, profissionais de saúde, pouco têm acesso
a essa identificação correta. E muitas vezes, se eu não sou bem atendido, vou procurar um psiquiatra, por exemplo, eu estou lá sofrendo, estou intenso, estou uma ansiedade maior, vem um diagnóstico equivocado aqui. Então, ainda se confundem muito, por exemplo, superdotação com TDAH, com autismo no espectro 1 ali, né, no nível de suporte 1, com transtornos mentais, ansiedade, toque, porque se eu não tenho esse ambiente enriquecido, essa sintomatologia pode ficar muito prejudicial e danosa a esse desenvolvimento. E aí também os professores precisam lembrar sempre, ser superdotado, né, não significa notas acima da média. E a maioria deles vão ter problemas de rendimento acadêmico em função do sistema engessado, de não flexibilizar esse currículo, de não avançar. E nós temos uma dificuldade ainda maior, que é atender, identificar de forma correta e dar o suporte. Ou seja, a gente está falhando desde o início dessa cadeia para a população superdotada. Dan, a gente está falando, tentando tirar, né, essa ideia de que o ambiente escolar é onde se dá você notar isso, né, ou a pessoa ter algum sinal, mas eu acho que ainda assim é um ambiente onde isso aparece muito e tem que se lidar, né, de uma forma específica. Você deu uma dica aí, né, de tipo, essa coisa de se entediar, é muito claro pra gente entender isso, né? Então, se entediar, ter uma expectativa de que vá bem em todas as disciplinas. Tem outros conflitos, outros impactos nesse ambiente que você acha relevante falar? Um dos principais sinais dessa criança superdotada na escola vai ser terminar com mais rapidez. Então, eles terminam as atividades com mais rapidez e acabam ficando ali em segundo plano sem ter uma complementação desse processo. Então, geralmente, elas vão estar muito mais ansiosas, muito mais irritadas, né? Existe, como eu já disse, uma intensidade emocional bem forte aqui. Então, as sensações também vêm mais forte. Então, uma dificuldade de lidar com frustração, uma dificuldade de lidar com alguns conceitos ali escolares que eles não compreendem do ponto de vista emocional, mas sim do ponto de vista cognitivo, que existe, assim, um senso de justiça elevadíssimo. Então, se sentem ali protelados, que não estão sendo atendidos, começa a impactar emocionalmente. E aí muitos deles acabam desistindo de ir para a escola, acabam com sinais de fobia ou de recusa escolar, impactando aqui. Mas, e aí a escola não entende que essa pessoa não está tirando só nota 10, não é superdotada, então não pode ser. Então nunca eles vão desconfiar. Raramente. Eu trabalho com isso há 15 anos. Se eu recebi 3 pedidos de avaliação com a hipótese já de altas habilidades, foi muito. É sempre uma hipótese de algum transtorno do neurodesenvolvimento, especialmente TDAH, transtorno do espectro autista e transtorno opositor desafiador. Os pais percebem muito fácil que existe ali uma precocidade, então muitas vezes eles aprendem a ler, aprendem a contar muito rápido, interesse por idiomas, coisas que nos chamam muita atenção de criança na faixa etária, por exemplo. E aí os pais começam a ficar bastante atentos. Comentam na escola, a escola tem uma ideia ainda de que vai sumir, sabe? Então, assim, a esperança da escola é que aquilo desapareça, que vai se igualar ao outro. E aí, não atendendo, vai gerar uma criança ali totalmente desmotivada, com um índice de comportamento inadequado bastante importante. Mas eu ouço sempre isso da escola. A maioria das escolas que eu falo com escola direto, não, é só uma fase, vai desaparecer, vai sumir. Não é que vai desaparecer e vai sumir. Não sendo atendida, não será florescida. Então, a grande questão que a gente precisa pensar urgentemente no Brasil, políticas públicas mais efetivas para a formação dos professores, formação dos profissionais de saúde e que identifique de forma correta, porque nós temos uma população importante. Se eu penso só na população em idade escolar, nós teríamos hoje identificados aproximadamente 3 milhões e meio de superdotados. Nós temos 27 mil. Isso é muito pouco. É muito pouco. E se a gente tem índices estatísticos que pode variar de 5% até 8% da população, então você imagine uma sala de aula com 20 alunos, eu tenho ali, só que os professores assim, nunca vi na vida, nunca vi um superdotado na vida. Onde eles estão? Eles estão em sala de aula, não identificados, não atendidos e provavelmente sofrendo em demasia. E não chamando para um lado cruel, mas é uma perda para todo mundo também, né, na verdade, porque o que se pode conseguir, né, de realização, uma pessoa que tem uma habilidade
ampliada, né? Imagina, todas essas pessoas estamos perdendo, né? Como vários, na verdade, no Brasil acontece, né? Perda de potencial é uma coisa que a gente tem que sempre lamentar muito. Exato, eu fico muito preocupado assim, que a gente está perdendo potencial cognitivo, sim, mas perdendo potencial de vida, Sim. potencial de viver de forma adequada, potencial de viver feliz, porque é muito desencontro, você não encontra um grupo, aí nós temos o direito, por exemplo, de aceleração de série, que se for necessário, precisa avançar 1 ou 2 anos, as escolas negam por desconhecimento, Uhum. sabe? Então, eu falo que a superdotação era uma notinha de rodapé na nossa política pública de educação especial. Ninguém conhece nada porque nunca viu, mas quando chega alguém dizendo que é identificado avaliações corretas, os pais super dispostos a ajudar, eles negam, eles viram especialista. Então, um mês antes, ninguém sabe nada. Chegou com o resultado da avaliação, todo mundo sabe tudo e é prejudicial. Não pode acelerar, não pode fazer isso, não pode, não pode, não pode. Até um mês atrás, ninguém sabia nada. Aí pega a identificação, pega o laudo psicológico, o laudo psicopedagógico. Ah, não pode. Não pode, não pode, não pode. Então, a gente precisa quebrar esse achismo, esse senso comum. As pessoas ficam com penas. Ah, tadinho, não tem vida, não brinca. Ele brinca das coisas que ele gosta. Uhum. Então, primeiro preciso pensar na individualidade. Nem todo mundo é igual. Mas aí, tadinho, ele perdeu a vida porque ele está aprendendo xadrez. Gente, ele quer aprender xadrez, ele quer aprender francês, ele quer dançar música indiana. E o que você faz com seu filho típico, se ele tem esses interesses? Você propõe, proporcionaliza. Aí no superdotado não pode porque vai perder a vida. Né? Então existe esse preconceito, esse senso comum também. E também a gente precisa pensar muito, quem estiver ouvindo a gente, professor de educação e saúde, não julguem os pais, assim, não, é o pai que treina, sabe? Uhum. Não, gente, não é o pai que treina, nem o pai. Nossa. E eles são intensos, né? Tem isso? Uma suspeita, assim, não, na verdade é treinado pra... E as pessoas, e tem até na internet, assim, vou transformar seu filho em superdotado. Você não transforma nada. E nosso cérebro tem um limite ali de funcionamento, de aquisição, né, de expansão. Então você não vai transformar. Existe ali um limite que você... Cansaço. Então, imagine você em casa sendo obrigado a estudar latim durante toda a semana, 3 horas, se você não gostar. Ninguém suporta. Então, os pais não treinam nada. Ele é assim porque os pais são mais velhos. Ele é assim porque vive com a avó. Eles vão buscando coisas para invalidar essa identificação. Então, olha que cenário ruim. Por isso que aquela mãe foi falar com você. Não atendemos porque não está identificado. Identificou não é porque eu não conheço. Sim. E aí isso vai gerando angústia, os pais ficam perdidos nessa batalha, que faltam profissionais também habilitados para entender esse fenômeno da superdotação, que é bastante complexo. E aí pronto, fica a família adoecida, a criança adoecida, perde todo mundo, mas especialmente do ponto de vista emocional, de saúde mental. E aí, uma coisa importante também é que as habilidades das pessoas superdotadas, por exemplo, criatividade, habilidade de negociação, conversação, elas são muito importantes no mercado de trabalho mais adiante. Na escola, eles já têm essas habilidades, eles são podados. Eles estão tentados voltar numa caixinha ali. Porque essas habilidades que potencialmente seriam desenvolvidas ao longo do processo de escolarização, eles já as têm. Eu preciso pensar muito nesse enriquecimento, em potencializar experiências socioemocionais mais positivas, porque senão, de fato, nós perdemos. Para além do produto, perdemos o ser que existe e sente. E aí todo mundo sente. É isso que você falou também no começo. É muito legal, né? Imagina, super inteligente. Isso é extremamente capacitista, porque como você percebe cognitivamente mais, você vai sentir mais. Isso vai trazer sofrimento. Uhum. Então, uma dica que é importante, assim, não julgue que a vida é melhor do que a pessoa que tem ali uma outra condição, porque nós não sabemos, né? A condição é diferente, mas as dores podem ser intensas. Então não julgue dor do outro. Acolha simplesmente. Dan, você fala um pouquinho, né, que ainda é muito difícil essa identificação. Nós queria explorar um pouco porque quando a gente faz esse tipo de episódio, que afeta principalmente filhos, né, ou alguém por quem outras pessoas são responsáveis, fica muito essa dúvida, né? Nossa, será que eu preciso estar atento a isso para encaminhar para algum tipo de atenção?
E aí tem uma coisa que me falaram há muito tempo em algum programa, e mais de uma vez já apareceu, e queria saber se é assim também para superdotação, que é assim, não precisa ficar muito preocupado em reconhecer sinais, porque é uma coisa que é muito fácil quando você vê. Você rapidamente tendo assim, por exemplo, ouvindo o que a gente está conversando, eu vou saber se é ou se não é. Você acha que sim? Ou de repente tem um viés dos pais que também tem, né, talvez tenha uma vontade, mesmo ouvindo que não é uma coisa necessariamente ótima, mas falar, não, acho que meu filho é muito inteligente, então acho que ele tem. E aí vira uma coisa massificada também, né? Como é que é essa parte de perceber algo que merece ser encaminhado para uma avaliação? Eu costumo dizer que os pais, especialmente as mães, que a gente convive bastante com as mães, elas têm uma intuição muito forte, né? Porque quando os pais chegam para avaliação, eles nunca chegam porque eles estão felizes Uhum. com isso. Sempre vem porque tem algum sofrimento ali. Então, o filho está fazendo potenciação, raiz quadrada, mas ele tem 4 anos na educação infantil. Aí a professora rasga o livro, esconde, não deixa. Isso vai gerando sofrimento. Então, se desconfia que tem alguma precocidade ali. Então, é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, seu filho parece um mini adulto, seu filho fala bem, tem um vocabulário muito assim, aquelas habilidades que às vezes assustam, né? Então, sim, vale a pena buscar avaliação, sempre começando com o neuropsicólogo, um bom neuropsicólogo para fazer os encaminhamentos depois, se necessário for para a área médica ou para pedagogia. Mas se você desconfia, aprendeu a ler cedo, aprendeu a contar cedo, ou até correu muito cedo, pulou muito cedo, né? Porque tem uns marcos de desenvolvimento ali que vão estar sempre muito à Uhum. frente. Não vai ter atraso. Isso acontece na maioria das vezes. Também pode ter algum atraso ali também. Então, pai desconfiou, busca avaliação. Porque essa avaliação ela vai te dar um caminho, um norte de como intervir nesse processo a médio, a longo prazo, sem trazer danos emocionais para essa pessoa. Então, vale a pena buscar sim. Desconfie daquelas pessoas que ficam mais isoladas, falam de temas muito intensos, muito diferentes. Busque ajuda, vale a pena sim. Agora, Dan, havendo um caso, pelo que você falou, dá a impressão de que o acompanhamento é uma coisa muito personalizada, né? E aí eu acho que qualquer condição que tenha a ver com mudanças que são necessárias, principalmente num ambiente escolar, sempre elas são meio invalidadas, porque no fundo a pessoa fala que é muito difícil, sabe? Vai ser muito difícil implementar isso. Nenhuma escola consegue dar essa atenção, porque tem a sala de 30 crianças, então não consigo disponibilizar alguém para especificamente fazer isso. O professor já tem a carga horária dele que é enorme, aí vai ter que fazer uma coisa especial para uma criança. Como que você vê isso, né, como estudioso? Essa é uma ideia equivocada? Porque a impressão, acho que para leigo ouvindo, acha que realmente vai ser, puta, trabalhoso demais, vamos melhor ignorar. Infelizmente, não é uma ideia equivocada, é uma ideia bastante real. Mas eu preciso de duas coisas importantes aqui. Nós não estamos contra os professores, inclusive eu fui professor de sala de aula há muito tempo. A ideia é que eles estão protegidos por lei. Então, legalmente, eles têm direito a uma educação especializada, uma educação individualizada, um atendimento especializado. Por quê? Esse não atendimento vai trazer algumas dificuldades a longo prazo para a vida. Ou seja, vai impedir que ele atinja todo o seu processo, o seu potencial. Do outro lado, a própria EDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela prevê formação continuada dos professores sempre. Então, o que acontece é que nós, sociedade, estamos falhando nesse processo de fornecer formação adequada para os professores. Então, de fato, existe um trabalho ali a mais, mas existe documentos legais que orientam como fazer isso. Mas, como eu disse, pouco se investe em educação. E aí as pessoas também pensam que tem superdotação, então eles vão dar conta de tudo sozinho. Então já é difícil para quem está do outro lado da ponta, por exemplo, a deficiência intelectual, o autismo com comprometimento grave. Imagina alguém que tem um potencial cognitivo muito aparente. Então eles vão julgar dessa forma. Mas as dificuldades eles vão ter, diferentes origens, mas vão ter dificuldades. As escolas, elas batalham, né? Algumas têm ido fazer formação, mas o que eu percebo muito é professor indo sozinho buscar. Uhum. Sabe, então, o professor que pega a folga dele no sábado, vai fazer um curso, o outro que pega o dinheirinho dele ali no domingo para fazer. Então, isso tem, mas precisa pensar enquanto sociedade inclusiva.
Não é uma escola inclusiva, é uma sociedade inclusiva que valoriza a diferença, que cuida e fornece equidade. Então, sim, é um direito, mas para que a gente tenha esse direito atendido, é preciso que as escolas sigam o que está previsto: formação, formação, formação. O nosso grande gargalo começa na formação dos profissionais lá atrás, e na faculdade ninguém fala disso. No curso de educação, no curso de saúde, ninguém fala disso. Então, aí vem de novo aqueles mitos, né? Da genialidade, do todo esse processo mais cinematográfico, mais artístico, muito mais intenso. E aí, se nós não fornecemos formação dos professores, nada vai mudar. Uhum. Então, nada vai mudar. A gente precisa repensar a política pública, porque, assim, de novo, sem superdotados cadastrados, lembra, são quase 4 milhões, eu tenho 26 mil. Não se tem política pública efetiva. E os poucos direitos que se tem, eles são negados. E aí, eu preciso mapear onde estão essas pessoas, para entendê-las e quais são as necessidades reais. Mas eu sempre preciso pensar na formação de professores. E aqui eu elogio os professores que buscam coisas sozinhos. Então, a gente vai fazer um evento agora, que é o nosso terceiro simpósio de superdotação. Nós temos lá 110 professores que eles mesmos estão indo, buscando. Entende? Então, assim, começa dessa forma, mas a gente precisa pensar em coisas mais macros. Então, pais que estão ouvindo a gente, vá no seu município, agarre um vereador, vamos criar um PL para a superdotação. Uhum. Né? Sim. Agarre. Agora a gente está em eleições no ano que vem, busca essa pessoa. A gente fornece também, se quiserem, os modelos de PL pronto ali para vocês irem discutindo. Porque quem legisla no nosso país, né, eles não leem nada, eles não leem documentos grandes. Então você imagina, o meu laudo tem 40 páginas, ele não vai ler isso. A gente dá um modelinho de PL ali, uma folha, só para a gente ter os nossos direitos que já temos atendidos. Essa é a grande preocupação. E cobrar a formação de professor, sim. Mas tem muitos pais que eles pagam, eles contratam psicopedagogos, contratam as melhores equipes para formar a escola. Só que são coisas muito pontuais, não vai atender uma grande parte, né? E, de novo, também a identificação, a nossa legislação é prevista para que os professores façam, sem custos. Mas se os professores não reconhecem esse fenômeno, não se identifica. E para ver identificação lá fora, também é caro, nem todo mundo tem acesso. E a superdotação está em número equiparado em todas as classes sociais. Não é um fenômeno de economias de pessoas com uma condição financeira melhor, não é. Está em todas as classes sociais, em todas as etnias, mas é o quanto a gente compreende que essa inteligência é importante. Então, grande chave é formação. Para terminar nossa conversa, Dan, queria falar um pouco de um assunto que eu acho que é para outro episódio inteiro, mas queria que você desse um cheiro, né? Que são os pais. O que você vê, né, pela sua experiência, que acontece de sofrimento por parte dos pais que acabam, talvez, né, topando com um caso nos seus filhos que pode ser de superdotação? Né? Então, os pais sofrem. Eu aprendi que, gente, o amor assim, é inconfundível. Eles fazem tudo o que for impossível para o seu filho. O melhor. Mas eles vão empacando em alguns caminhos, em algumas burocracias da vida. A escola que não aceita isso, a escola que invalida o laudo, a escola que vai pedir um CID, superdotação não tem CID, ela não é um transtorno mental, ela não é uma doença, não é uma deficiência. Aí vai lá, entrega a avaliação, fala, não, precisa do CID. Aí volta, paga o neuropediatra caríssimo, dá um CID de transtorno das habilidades escolares, essa pessoa é considerada, então, transtorno, aí volta. Então, os pais vão minando a segurança. Mas eles estão de apoio, precisam ser respeitados e ouvidos, né? Não julguem o pai de superdotado, gente, quando vocês ouvirem. Porque aquela ideia do pequeno gênio do Luciano Huck, que eles estão ali, eles de fato são aquilo, mas aquilo é um pedacinho. Imagine uma escada com 100 degraus, que dali é um degrau do 100, sabe? Então, assim, existe um sofrimento também para chegar naquele lugar. Então, não julguem. E muitas coisas também que eu vejo também é que mesmo famílias tendo acesso financeiro, não se encontra os suportes, os equipamentos. E eles sofrem. Eles ficam lá tentando. Cara, tem pai, mãe, que vão fazer pedagogia, que vão fazer psicologia, que vão estudar. Sabe? Tem uma juíza, por exemplo, recentemente, foi lá, ela está fazendo pedagogia para conseguir entender. Mas quando ela terminar a pedagogia, o filho dela já vai estar fora da escola. Sim. Mas ela vai ajudar outras pessoas. Então, o sofrimento é real de você ver a condição, compreender, e tem pais especialistas, eles vão buscando coisas, sabe? Então eu aprendi muito, trabalho com inclusão há muito tempo, e eu sempre percebo que os pais vão buscando o máximo que eles podem daquilo.
Mas o sofrimento está ali, porque muitas vezes eles precisam de uma terapeuta, precisam de um plano de educação individualizado que eles não sabem fazer. E também tem que lembrar sempre que pai é pai, mãe é mãe, psicólogo é psicólogo, professor é professor. Mas esse trabalho em conjunto, essa tríade, família, escola, saúde, é fundamental para garantir o direito, para garantir uma vivência saudável e feliz. Então, para além das questões cognitivas, investir em habilidades sociais, investir em inteligência emocional, é o que vai garantir que esse potencial cognitivo lá na frente seja, de fato, uma potência que floresça e não impacte negativamente na autoestima, na autoeficácia, na saúde emocional dessas pessoas. Eles sofrem e sofrem por julgamentos mesmo. Primeiro, é você que ensina. Não, gente, ninguém ensina você a ser superdotado. Os pais oferecem o que o filho quer, né? Então, eu, quando criança, fui identificado ali nos anos 90, eu cheguei na escola com 6 anos e eu já estava lendo Jorge Amado, estava lendo Shakespeare, estava lendo... E ali a pessoa na cartolina da babá. Minha mãe ia me deixar fazendo letrinha com areia? Não. Né? Então, ela me oferecia o que eu precisava. Então, só pensem nisso. Cuidem do filho de vocês. Entregue o que eles precisam. Ofereça o amor que vocês vão oferecer bem e tente não ligar para o julgamento, porque isso vai fazer a gente sofrer. É isso. E imagino que existe um sofrimento também na relação deles com os filhos, né, Dan? Que você falou, existe um conjunto de sintomas ou características que costumam vir emocionais mesmo, né? Então isso torna mais difícil, né? Sim. Aí existe uma característica, por exemplo, eles são muito questionadores, né? Então eles questionam ordens. Ele nunca vai ser, tá bom, filho, faz isso. Eles nunca vão fazer, ok. Eles vão perguntar por quê? Como? Por quê? Onde está aqui? E aí você precisa argumentar bastante. Então, eu falo para conviver com o superdotado, nunca é bater de frente, é desviar como água de rio, entender esse processo todo. Assim, ele precisa saber por que eu tenho que sentar aqui agora e não daqui 10 minutos. Algumas crianças, essa fase porque ela vai passar. O superdotado não passa. É com 5, com 20, com 75, com 90. E aí vai acabar cansando, as famílias ficam cansadas, esgotadas. Na hora de dormir, eles querem não falar nada o dia inteiro. Vão para a cama, eles querem contar toda a trilogia do Senhor dos Anéis, eles vão adaptar tudo. Então está sempre necessitando, eles demandam muito. E muitas vezes seus pais não sabem. Ontem mesmo eu vi um paciente que ele tinha medo de chuva, né? Estava tendo trovão e raio. E ele sente alguns medos muito intensos também. A mãe começou a explicar do ponto de vista científico. Olha, quando o raio cai aqui, vai demorar tantos segundos que vai vir um trovão. Ela explicou cientificamente e ele pegou o quê? Uma planilha para anotar de quantos segundos vinha o trovão. Perdeu o medo da chuva, porque foi uma explicação racional, cognitiva. Aí você imagina alguém que não sabe dessa habilidade, não vai buscar? Tipo, é besteira, medo de trovão, nada a ver. Exato. Mas para ele é real. Então, assim, eles têm medo de escuro, porque assim, no escuro eles imaginam, vai ter um monstro aqui, eles estão vendo esse monstro. Então, é cuidar desse processo mesmo, acolher. Mas a superdotação tem vários viés que a gente pode discutir ainda em outros contextos. As meninas são um pouco identificadas, que é bem mais difícil. Né? Então, tem um viés aqui social, cultural, que vai impedir a identificação de meninas mais cedo. Sempre são identificadas mais na vida adulta, depois de um sofrimento enorme. Então, temos um longo caminho ainda. Imagino que raça seja Raça também é um viés importante. É complexo. A gente pode voltar e fazer vários programas específicos. Ótimo, perfeito. Eu sempre peço para o entrevistado ficar disponível. E para você ter uma ideia, a gente aqui no Instituto faz, em média, 200, 300 avaliações por ano. 5 são de meninas. Nossa. Todos meninos. E os meninos, culturalmente, eles já podem ser mais expansivos. Sim. Eles dizem logo que não tá bem, eles ficam mais irritados. A menina tem uma tendência a agradar, a atender mais as expectativas, né? Então, eu faço esse apelo para os pais. Observem as suas filhas também. Gente que aceita tudo, que tá tudo bom, também não é muito saudável. Né? Então, tem que se observar esse processo todo. Dan, muito obrigado por ter participado do nosso programa. Eu sempre deixo o final para uma mensagem que você queira dar. Uma mensagem final, seja algo que a gente não conseguiu falar e você acha importante, seja reforçar o que você já falou. E não esquece de dar o seu perfil do Instagram. A gente vai divulgar, né, nas nossas peças aqui do episódio, mas é legal falar já.
Eu queria agradecer o espaço para falar sobre superdotação, que é um tema bastante importante, e que bom que você reconsiderou o pedido da mãe. E, gente, vocês estão ouvindo aí um pedido, não julguem os pais, não julguem as mães, não julguem as crianças. Eu sei que é difícil, tente ser acolhedora. Eu não entendo, eu ouço e dou um abraço. Eu não tenho nada para dizer, não critique. Não conheço, vai estudar. E aos pais que estão ouvindo, estão passando por períodos difíceis, eu sei que está difícil, mas vai melhorar ao longo do processo. Não desista do seu filho, não desista de vocês. E, de novo, estamos aí entrando num ano importante. Busque um vereador no seu município, infernize eles, como as escolas infernizam vocês, até que tenhamos um PL ali adequado para atender essa população. Então, eu acho que o conhecimento liberta. Não caia em qualquer profissional, não fique ouvindo coisas. Chegou no profissional, não sentiu uma empatia, mude, ok? Mas não desistam de vocês. Não desistam dos seus filhos. Um abraço enorme. Se vocês ouvirem isso ao longo do tempo, pode estar doendo agora, mas vai passar. Tá bom? Muito obrigado, Dan. E o meu Instagram é o @danpsicólogo. Eu também tenho um site de superdotação, que é o @vivendo a superdotação. Então lá nós trazemos todo o processo, para além da cognição, emocional, social, vamos dando dicas ali. E, gente, encontrou um pai superdotado, não parabenize, que bom você ganhou na Mega Sena. Não é isso. É bem difícil, não é um privilégio. Tem peso importante aqui na vida. Muito obrigado, Dan. Cuidem-se todos. Abraço. Obrigado, um abraço. Nos vemos então nos próximos episódios com os recortes dentro desse tema. Muito obrigado. O A Parte de hoje é do Léo Wan. O Instagram dele é Leonardo Wan. Wan é H-W-A-N. Tem alguma coisa estranha. O quê? Eu não tô me sentindo ansioso. Não. Como eu não tô me sentindo ansioso? É tão marcante você não tá se sentindo ansioso? Eu tô sempre me sentindo ansioso. E de repente você não tá se sentindo E de ansioso. repente eu não tô me sentindo ansioso. Por quê? Eu tô te perguntando por quê. Porque você acabou de nascer. Eu acabei de nascer? Você tá pelado na maternidade. A sua mãe tá ali do lado descansando. Esqueceu? Se eu acabei de nascer, então como eu tenho memória de estar ansioso o tempo todo? Ansiedade essa que vinha do fato de eu estar constantemente me sentindo incapaz de administrar as exigências esmagadoras da minha vida profissional e pessoal, o que alimentava a crença insuportável de que se eu fosse mais forte, mais inteligente, melhor, eu seria capaz de dar conta de tudo, mas eu não dava conta de tudo, então eu ficava mais ansioso e com a autoestima mais destruída e eu só queria explodir. E você explodiu. E aí eu nasci? E aí você nasceu. E agora eu não me sinto ansioso. E agora você não se sente ansioso. Tá se sentindo melhor. Mas e todas as outras coisas da minha vida, além da minha ansiedade? Que outras coisas? As minhas esperanças, os meus sonhos. Você pode ter novos sonhos agora. E novas ansiedades. E novas ansiedades. Você quer ter novas ansiedades? Eu quero ter um nível saudável de ansiedade. É um bom sonho pra você ter agora. O quê? Impor limites, cuidar de si mesmo. Eu não falei isso. Buscar um nível saudável de ansiedade, é isso. Senão eu vou explodir de novo. Senão você vai explodir de novo. Eu não quero explodir de novo. Eu não quero que você exploda de novo. Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. No começo dessa conversa, eu falei que uma pessoa tinha sugerido esse tema há muito tempo, mas ele voltou à baila agora porque ele foi sugerido de novo, não só o assunto, como o entrevistado. A Nayara Ramos, que tá sempre com a gente lá no Instagram, foi quem mandou pra gente, né? Então preciso agradecer demais. Muito obrigado, Nayara. Como vocês viram, o Dan é ótimo falando desse assunto. E pra vocês saberem, produzir entrevistado é uma das coisas mais difíceis pra gente, porque é aquele trabalho prévio que não rende programa, né, por enquanto, e a gente fica muito tempo procurando alguém bom pra falar, alguém que tope, né, simplesmente, que tenha agenda e que dê certo a gente conseguir gravar e colocar no ar. Então, quando vocês indicam entrevistados pra gente, ajuda demais. E eu reforço que vocês sigam o Dan no Instagram. Ele falou que o perfil dele é Dan Psicólogo, mas atenção, porque apesar do nome dele ser Damião, esse Dan do @ é com N de navio, tá? Então é Dan Psicólogo com N. A gente chegou esse mês, pessoal, a 500 mil downloads. Então, a gente fez um post no Instagram para agradecer, mas eu reforço aqui. Muito obrigado. Não tem como a gente agradecer. Tem gente que segue a gente desde o início, que é lá em 2018 e ouve até hoje. Conversa com a gente, divulga nos stories, manda comentário, manda sugestão. E é só por isso que a gente consegue fazer o programa. Como eu falei lá no post, a gente não tem nada, a gente nunca conseguiu ganhar nada, né, financeiramente para botar o programa de pé. Seria muito importante. A gente tá sempre tentando, mas nunca conseguiu. Ainda assim, a gente faz o programa todo mês e esse retorno de vocês é o que faz a gente continuar. Então eu, o Paulo, que é o nosso diretor, a Amanda, que edita, a nossa equipe, todo mundo faz só pelo amor, pelo esforço e por acreditar que é importante. E todos nós agradecemos pelo apoio de vocês. Continuamos pedindo que divulguem. Obrigado. Mas também pedimos, continua dando essa força que a gente precisa sempre. Obrigado mesmo.
E obrigado pelos comentários e stories do Dr. Leandro Savoy, a Silmara Leite, a Silmara Elis, que já foi editora do programa, muita saudade, né, Sil? O Davi Herculano falou que vai ouvindo o nosso podcast indo pro trabalho. A Amanda Poiani tá estudando psicologia, no futuro, quem sabe, né, ela vai ser uma entrevistada nossa. Eric Azad, você sugeriu, né, algumas pessoas, como eu falei que é importante, aliás, e não tá esquecido não, tá? A gente tá produzindo, é que realmente pra nós é muito difícil fazer tudo que as pessoas sugerem a tempo, né? Mas não tá esquecido. E a Flávia Cristina, da mesma forma, sua sugestão foi acolhida aqui, a gente pegou e também tá trabalhando para organizar. Muito obrigado, gente. Até o próximo. O Entre Mentes é uma produção da Baioque Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hatsira, coordenação geral do Paulo Borja e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Eu peço para vocês seguirem a gente no seu tocador de podcast favorito, é muito importante para a gente aumentar a nossa rede de apoio, e também para seguir a gente no Instagram, @entrementespodcast, para saber quando sai episódio novo, receber informações extras sobre saúde mental e também para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.